Olá, meu nome é Marcela Bampi, eu sou especialista em gestão de conflitos e secretária-geral de procedimentos da SEMAC. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas importantes sobre cláusula de resolução de disputas. Se você tiver mais dúvidas, você também pode colocar aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com vocês para responder. O que significa na prática ter uma cláusula de resolução de conflitos? Todos os contratos precisam necessariamente ter no final uma previsão de que qualquer problema nesse contrato ele precisa ser resolvido ou pelo Poder Judiciário em determinada comarca ou, no caso da SEMAC, na Câmara de Mediação e Arbitragem. A cláusula ela pode e deve estabelecer se o problema que houver no contrato deve ser resolvido por mediação, por arbitragem ou por mediação e arbitragem, as chamadas cláusulas escalonadas. Nós aconselhamos que cada caso seja avaliado individualmente e que, se você precisar ter mais informações e tiver dúvidas qual que é a melhor cláusula para o seu contrato, que você entre em contato com a gente. A segunda pergunta é: por que e como essa cláusula deve ser escrita? Primeiramente, como a própria pergunta já diz, a gente aconselha que essa cláusula esteja escrita, prevista no contrato. É uma redação que precisa estar clara, objetiva e precisa. Algumas questões são básicas de serem mencionadas nessa cláusula. Por exemplo, qual a Câmara que irá administrar os procedimentos de mediação e arbitragem? Qual o regulamento e a tabela de custas que está vinculado a esta Câmara? O idioma, o local da mediação e da arbitragem. Além disso, a cláusula ela pode ter alguns detalhes específicos, que variam de caso a caso, e eu aconselho que você consulte o seu advogado de confiança ou entre em contato com a gente para que a gente possa te ajudar na redação dessa cláusula. Terceira pergunta: o que acontece quando eu tenho um problema e o meu contrato prevê a cláusula de resolução de conflitos? É muito importante nesse primeiro momento você verificar todos os detalhes dessa cláusula. Por exemplo, qual a instituição é selecionada, consultar o regulamento dessa instituição para verificar a questão de prazos, de custas, e aí entrar em contato com a instituição para verificar qual o passo a passo. Na SEMAC, por exemplo, no nosso site, você consegue consultar o nosso regulamento, a tabela de custas e também já ingressar com a demanda, preenchendo o formulário diretamente pelo site. A quarta e última pergunta é: como adotar a cláusula de mediação e arbitragem da SEMAC? Essa é uma pergunta muito importante. Embora a gente tenha no nosso site uma redação padrão da cláusula de mediação e arbitragem, é muito importante avaliar caso a caso se essa cláusula se adequa à sua necessidade, à necessidade do seu contrato. Para isso, a gente tem todas as informações de forma transparente e acessíveis, tanto com relação ao nosso regulamento como com as custas. E aí é preciso também, por exemplo, considerar e aí entrar em contato com os nossos especialistas se na arbitragem, por exemplo, será feita por um árbitro único, será feita por um painel de arbitragem, se os custos serão rateados entre as partes, se a mediação será realizada, por exemplo, de forma online ou presencial, e também os prazos com relação à apresentação de documentos e realização de audiências. Bom, hoje eu respondi as perguntas básicas e gerais com relação às cláusulas de resolução de disputas. Se você precisar de mais informações ou se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente.